De hoje nós vamos falar então como trabalhar com as pastas de trabalhos e mais alguns detalhes, né? Aqui o título é pasta de trabalho, mas nós temos outros detalhes aqui que nós vamos ver, tá? Deixa eu só fechar aqui as planilhas que nós estávamos abertos aqui. Fechar. Vamos lá. E vamos abrir uma nova. Muito bem. Abrimos aqui uma nova e vamos então para a nossa apostila. Desculpe. Então aqui nós estamos falando de pastas de trabalho, né? Nós já vimos algumas coisas, outras nós não vimos. Então uma das coisas que nós não vimos, né, é referente que a gente pode copiar, a gente pode inserir, a gente pode ocultar, né? A gente pode renomear, nós só criamos novas pastas de trabalho. E outro detalhe, né? A gente não viu, né, que podem existir vários tipos de pasta de trabalho. A gente só criou o tipo planilha. Mas vejam só, nós temos ainda outros tipos de pasta de trabalho. A gente tem folha de gráfico, a gente tem módulo do Visual Basic, a gente tem folha de diálogo, folha de macro, né, e macro internacional do Excel. Se a gente for lá para planilha, eu ia falar. Nós vamos lá para planilha, né? Aqui embaixo, né? Se a gente clicar com o botão direito, né? Sobre aqui, ó, planilha 1, ó, clicamos aqui com o botão direito. Se a gente clicar aqui, ó, em inserir, olha só o que acontece. Ele abre aqui uma janelinha para nós, né? E a gente pode optar aqui pelo tipo, né, de nova planilha, né, nova planilha que a gente pode, nova pasta de trabalho que nós vamos abrir, né? Então a gente pode, obviamente, né, criar uma nova planilha, mas olha só, tem gráfico, tem macro do MS Excel, tem folha de internacionalização de macro e tem caixa de diálogo também, tá vendo? Então a gente pode, ou poderíamos aqui, ó, abrir esses 5 tipos, né? Nós vamos, né, a princípio, começarmos a trabalhar só com a planilha. Depois, com o tempo, a gente vai aprender essas outras aqui, tá joia? Então, a princípio, planilha. Só para vocês saberem que existem outros tipos também que a gente poderia abrir ali. Vamos dar um OK. Quando a gente dá OK, ó, ele cria uma nova planilha para a gente, ok? Muito bem. Eu poderia fazer isso de uma outra forma? Poderia. Eu poderia clicar simplesmente nesse botão aqui, mais aqui, ó, ele já acrescentaria uma nova planilha, tá vendo? Então, como é que ele faz? Tá vendo que ele acrescentou no meio a planilha? Como que ele faz essa dinâmica? Onde que ele vai acrescentar? Ele vai acrescentar à direita, né, à direita da planilha que está selecionada. Vamos imaginar o seguinte, ó, se eu tiver com a planilha 2 selecionada, ele vai, se eu clicar ali no mais, inserir uma nova planilha entre a planilha 2 e planilha 3. Então, vamos lá, ó. Clicamos no mais, olha lá, ele inseriu a planilha 4 entre a planilha 2 e a planilha 3. Tá joia? Posso fazer isso de uma outra forma? Posso também. Eu tenho aqui, ó, um botãozinho formatar, clica aqui em formatar, e aqui nós teríamos que ter aqui, cadê? Voltar, renomear, mover. Tinha que ter aqui aqui tá vendo organizar a planilha? Desculpe, para a gente renomear. Para a gente renomear a planilha, ó, a gente pode clicar aqui, ó, sobre essa opção que é o renomear planilha, e aqui a gente pode mudar o nome. Então, por exemplo, eu quero que essa planilha se chame orçamento, ó lá. E aí eu clico teclo Enter e eu dou entrada e essa nova planilha começa a se chamar orçamento. Nós vamos ver que este nome aqui é importante, principalmente quando nós trabalhamos com planilhas tridimensionais, tá? Nós vamos ver isso hoje.
Tem outra forma de mudar esse nome aqui, se a gente vier sobre o nome e dermos double click, né? 2 cliques, clique, ele entra no modo de edição e a gente pode alterar aqui também. Por exemplo, aqui, ó, poderia chamar vendas, certo? Então, eu tenho vendas, tenho orçamento, tem uma outra planilha aqui, ó, por exemplo, consolidação. Bem, e aqui, né, eu também posso remover uma planilha. Eu não quero mais essa primeira planilha aqui. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, tem uma opção aqui, excluir. Estão vendo aqui? Então, clica aqui em excluir e eu automaticamente excluo essa planilha, tá? Ah, excluí errado, né? Como que eu faço para voltar? Não tem jeito. Então, quando vocês fizerem isso, ó, tá vendo aqui, ó, nem tem o voltar aqui, tá? Quando fizerem essa operação aqui, né, ó, Ctrl Z, ó, não volta, tá? Então, quando fizerem essa operação de exclusão de planilha, tomem muito cuidado, porque não tem volta. Belezinha? Muito bem. Fechar e salvar a volta? Então, ó, se você tiver aqui, né, nesta consolidação aqui, ó, vendas, orçamento, né, vendas, orçamento, se eu salvar isso aqui, arquivo, salvar. Então, aqui, vamos lá para aula 6, não, hoje é aula 6, né, aula 6, aula. Então, ó, salvei, aqui em cima está mostrando que está salvo, ok? Muito bem, se eu fizer alguma alteração agora, né? Eu venho aqui, ó, excluo isso aqui, mas não salvo, né? Ih, fiz alguma burrada. Aí eu venho aqui, fecho esse arquivo, não salvar, tá vendo aqui, ó, não salvar. Aí sim, né? Aí tem um jeitinho lá, ó. Aí você volta lá e abre a planilha, aí está lá a consolidação. Apenas e tão somente dessa forma. Era isso que você me perguntou? Eu não vi quem me perguntou. Isso, ah, entendi. A Magda. É a Magda. Oi. É isso aí, Magda. Né? Então, por isso, né, é muito importante ir salvando de tempos em tempos a planilha e fez alguma coisa errada, né? Caso não dê para voltar, né? Não tem aqui a opção voltar em cima, ou Ctrl Z, então aí você tem que fechar, né, e abrir novamente o documento. Essa seria a única alternativa no caso de pastas de trabalho aqui. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Tranquilinho? Joia! Então, aqui, ó, apagando uma planilha, a gente viu aqui, né, que não tem volta, né? Então, como fazer a inserção de planilhas, nós também vimos, né? A gente pode também, né, fazer a inserção de planilhas pela opção inserir lá, né? Então, se vocês olharem lá para o Excel, né? Aqui a gente tem lá vendas e tudo mais, e aqui na barra de menu, né? Página inicial, a gente tem uma opção aqui, ó, inserir. Se a gente clicar no botão, a setinha para baixo aqui, ó, ele abre as opções e tem aqui também a opção inserir planilha, tá joia? Então, a gente pode inserir uma planilha, né, com um mais ou clicando aqui em inserir planilha. Belezinha? Muito bem. Movimentação entre planilhas, né? Aqui também, vou imaginar que você criou aqui numa determinada ordem, né? Vendas, orçamento, consolidação, mas você queria, por exemplo, que a consolidação ficasse em primeiro lugar. Fácil, olha lá, você clica aqui, ó, em cima da consolidação, clica, deixa clicado e arrasta, né, para onde você quer, ó. Quero aqui no início e largo. Então, agora a ordem mudou, tá vendo? Ficou consolidação, vendas e orçamento. Essa seria a forma mais fácil de fazer essa mudança aí.
mudança de nome, nós já vimos também como fazer. Então, tem aqui a renomear. E agora, né, as planilhas tridimensionais. E esse aqui é um dos tópicos legais de hoje, né? Então, aqui, né, quando nós estamos trabalhando com uma planilha, a gente fala, né, que nós estamos trabalhando com uma planilha bidimensional, ok? Deixa eu abrir aqui uma ferramenta aqui para a gente ver isso com mais ênfase. Muito bem. Então, nós, quando estamos fazendo, não está trabalhando, né, com planilhas e apenas uma planilha aqui, nós estamos, ou planilhas isoladas, né, sempre nós estamos trabalhando de maneira bidimensional. Por que bidimensional? Porque temos aí duas dimensões, linha e coluna, né? Mas existe a possibilidade da gente trabalhar com planilhas tridimensionais. O que significa isso, né? O que são essas planilhas tridimensionais? Basicamente, é uma planilha embaixo da outra, né? Uma planilha dentro da outra. Como isso? Como é isso? Como isso funciona? Vamos aqui tentar mostrar para vocês. É uma espécie, né, do que a gente chama hoje em dia de cubo, né, de dados, tá? Então, trabalhando com planilhas tridimensionais, a gente estaria trabalhando com tridimensionalidade. Então, por exemplo, ó, a gente tem uma planilha aqui, essa planilha aqui, ó, é a P1, tá? Então, a gente tem aqui as linhas, ok? E as colunas, muito bem. Só que, né, a gente poderia ter uma segunda planilha aqui, ó. Então, essa aqui seria a P2, ok? E aqui, essa planilha aqui também é composta por linhas e colunas. Muito bem. O que acontece no caso do Excel? Eu posso, né, trocar informações, e é aí que efetivamente vai ter, ou seja, quando as funcionalidades aumentam muito, né, eu consigo trocar informações entre as planilhas. E então eu começo a ter essa ideia de profundidade, né? E aí então eu começo a trabalhar, olha só, não só linha, não só coluna, mas agora também profundidade, olha só, né? Planilhas ou profundidade, aqui o P, né? Então, vejam, eu consigo então trocar informações, eu tenho uma informação aqui, eu posso levar essa informação para cá e vice-versa, né? Eu posso ter, por exemplo, processos de consolidação sendo realizadas em planilhas específicas de consolidação e assim por diante. Vamos fazer isso funcionar, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aqui a ideia, né? Então, a gente trabalha aqui com outras planilhas, né? Outras dimensões. Então, vamos ver como isso funciona aqui. Então, nós temos aqui, ó, vendas, tá? Então, vamos colocar aqui que nós temos os produtos, e aqui por mês, né? Sei lá, janeiro, fevereiro e março, ok? E aqui, produtos. Vamos pegar aquela planilha que nós já fizemos lá de porca e parafuso, só para a gente não ter que redigitar valores. Ele está lá na aula 5. Só para copiar os valores, tá? Eu vou copiar aqui, ó. Então, produto. E aqui nós temos aqui os valores. Ctrl C. E aí eu vou lá para a planilha da aula 6 e colo aqui Ctrl V. Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, os valores, né? E os produtos aqui indicados. Muito bem. Vamos colocar aqui um quadradinho
né? Uma borda fininha aqui para todo mundo. Muito bem, então temos aqui os produtos, certo? Vamos imaginar também que eu tenho aqui uma aba de orçamento. Deixa eu copiar aqui, por exemplo, né? Só para a gente pegar valor, tá? Eu estou meio sem criatividade para fazer aqui valor. Então temos aqui valores, né? Vamos pegar esses valores aqui, ó. Esses valores aqui e multiplicar por 2. Ctrl C. Uma outra coisa que é detalhe da aula de hoje, né? Estão vendo aqui, ó, eu selecionei uma área, né? E agora eu cliquei em Ctrl C. Ctrl C significa eu vou copiar essa aula. Eu poderia também vir aqui, ó, em cima, no menu, clico aqui em copiar, tá? Vai ter o mesmo efeito, Ctrl C e clicar aqui no copiar a mesma coisa. Agora, ó, eu venho aqui desse lado aqui, ó, numa outra parte da planilha. E eu quero colar esses valores aí. Se eu clicar aqui, ó, em colar, ele simplesmente vai colar o mesmo, ó, o que está aqui. E olha só o que vai acontecer, ó. Vamos colar, colar. Olha o que aconteceu. Oh, não colou. Ou colou alguma coisa que eu não queria. O que ele efetivamente fez? Nós não tínhamos uma fórmula aqui? Quando nós colamos aqui, ele colou a fórmula. Só que, como nós estamos ainda trabalhando com endereços relativos, ele transferiu para cá também a relatividade e, ao invés de se referir à coluna B, ele se referiu à coluna D. E na coluna D não tem absolutamente nada, né? Então, neste caso específico, ó, agora vamos voltar, não quero colar aqui. Como é que eu faria para colar? Eu quero colar os valores aqui, né? Então, eu venho aqui, ó, embaixo do colar tem uma setinha para baixo. Você clica lá e aí tem aqui, ó, colar especial, tá vendo aqui, ó? Ao clicar, ele vai abrir aqui, ó, uma janela de seleção. Então, aqui, por exemplo, ó, eu estou aqui na opção colar e eu tenho aqui várias e várias opções. Uma delas, olha só, eu quero colar valores apenas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores que estão sendo mostrados nesta área de seleção e copiar para cá os valores e não as fórmulas. Então, eu poderia colar a fórmula, eu poderia colar apenas os formatos, né? Então, eu quero, por exemplo, transferir, estou lá trabalhando com moeda e quero transferir aquele formato de moeda para outro lugar. Eu posso também transferir apenas o formato, né? Posso transferir apenas o comentário, posso transferir apenas a validação, ou seja, vejam que eu posso fazer várias coisas aqui, né? Então, aqui ele me dá em mais detalhes o que eu posso fazer. No caso aqui, eu quero valores. Então, eu clico no OK. E agora, olha só, ele me transferiu os valores apenas que eu tenho aqui. Tá vendo que sem formatação, sem nada. Tá? Então, é isso que eu gostaria mesmo, né? Então, aqui no orçamento, eu vou apagar tudo isso. E aqui, mais um detalhe. Olha só o que vai acontecer. Se eu selecionar toda essa parte aqui, né, e simplesmente clicar aqui, ó, no Delete, né, então, selecionei a área aqui e cliquei no Delete. Olha só o que aconteceu. Ainda continua aqui, ó, uma área com a formatação aqui. Ele só limpou os valores, né, as coisas que estavam dentro da célula que nós tínhamos digitado. Mas eu quero limpar tudo, eu quero limpar não somente os valores, mas eu quero também limpar a formatação, eu quero apagar tudo isso aqui. Como que eu faço? Eu seleciono a área que eu quero apagar, né? E venho aqui, ó, excluir. Tá vendo aqui excluir? Então, se eu clicar aqui em excluir, vai acontecer alguma coisa, ó. Então, no excluir, eu posso excluir apenas as células que estão
Eu posso excluir todas as linhas, posso excluir as colunas e posso excluir a planilha também, cuidado, hein? Então, aqui no caso, eu quero excluir apenas as células. E olha só o que vai acontecer quando eu excluir as células. Clicando aqui, ele vai me fazer a seguinte pergunta. Legal, você quer excluir essas células, mas você tem uma planilha ao redor dessas células. O que você quer fazer, né, com as células que vão restar? Você quer deslocar as células para a esquerda, ou seja, todas essas células que estão à direita vão ser deslocadas para a esquerda. Você quer deslocar as células para cima, ou seja, todas essas células que estão embaixo vão ser deslocadas para cima. Você quer deslocar a linha inteira ou a coluna inteira, né? Então, no caso aqui, eu quero deslocar para a esquerda. Então, todas essas que estão aqui à esquerda, à direita, vão ser deslocadas para a esquerda. Então, dá OK. E aí acontece isso lá. Houve o deslocamento. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? E aí, com esse processo de exclusão, eu limpo tanto, né, formatação, tudo, né? Então, essa é uma boa prática. E muitas vezes, né, é mais simples, né, ao fazer isso, você vir aqui em cima, né, e selecionar, por exemplo, ó, a coluna toda, se isso não causar impactos significativos para a planilha que vocês estão trabalhando. E aí, ó, com as colunas aqui selecionadas, aí você pode só clicar aqui, ó, sobre o excluir, e ele já vai saber exatamente o que fazer. Então, ele vai deslocar todas as colunas para a esquerda, ó. Clicou aqui, então a gente faz um deslocamento para a esquerda. Vamos fazer aqui, ó, vocês vão ver que o número vai deslocar para cá. Aqui, ó, excluir, aí, ó, deslocou para a esquerda, ok? Vamos só voltar aqui, continuar aqui. Tudo bem, pessoal? Entender essas duas práticas aqui? Tranquilinho? Fale, Fernandão. Eu estava tentando abrir uma outra planilha para fazer junto, só que daí meu Excel resolveu travar. Daí eu perdi. Como que o senhor colou esses números sem aparecer o símbolo do real? Eu estou tentando fazer, mas ele não está dando certo. Então, ó, o que nós fizemos aqui, ó? Deixa eu só pegar o símbolo do real aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, agora aqui eu tenho os números reais, certo? Aí, o que acontece? Ó, eu quero transferir para cá, ó, para H, apenas os valores que estão aqui, certo? O que eu faço? Eu venho para cá, né? Desculpe, eu seleciono isso aqui, clico lá em copiar, agora eu vou para o lugar onde eu quero colar, né? Clico aqui em colar, mas não colar aqui em cima, mas na setinha embaixo do colar. E aí eu clico na opção colar especial. Clico em colar especial, aí ele vai abrir esta janela aqui. O que eu quero colar para cá, né? Eu quero colar, neste caso específico, né? Eu quero colar apenas os valores, certo? Só os valores. E aí clico no OK e ele vai transferir apenas os valores sem a formatação. o senhor acredita que o meu aparece o real ainda? Então, mas você fez exatamente isso, colar valores? Você fez exatamente isso que eu fiz? Não era para aparecer. Ó, selecionei, copiei, ok? Se eu vier para cá e clicar no botão colar, ele vai aparecer lá o real, tá vendo, Fernandão? Mas eu tenho que fazer o quê? Ó, eu seleciono, venho aqui em copiar, vou para onde eu quero, e aí ó, eu clico na setinha que tem embaixo do botão colar.
No atalho também dá para fazer isso, né? No colar especial. Então, até dá. Mas você tem que saber exatamente, né, aonde. Não, mas daí ele abre ele abre a mesma telinha de valores lá. Aqui, né? Ela abre essa, isso. Isso. E aí você clica aqui, ó, apenas nos valores. Eu quero colar apenas os valores. Você fez isso? Fiz. Daí ele dá, ele puxa de novo, e é só valores que tá clicado. E embaixo operação nenhuma, né? Aí eu clico, será que tá corrompido meu Excel? Não, você tem mais alguma opção aqui que no seu aparece e o meu não? Você tem, por exemplo, aqui formatação, alguma coisa assim? Não, igualzinho. 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 Daí eu ponho valores, daí ele sai do tudo, certo? O que pode acontecer, ou pode ter acontecido, Fernanda, aonde você está colando, ele já identificou ali que efetivamente ele tem valores, e aí já tem a formatação naquela célula. Vai em outro local totalmente diferente e tenta fazer em outro local. Tá. Olha que louco. Ele cola assim. Mas tudo bem. Mas daí dá para fazer isso manual, né? Tira e só deixa o valor, né? Ah, sim. Aí você seleciona isso daqui, ó. Vamos imaginar que tivesse eu venho aqui, clico, né? Formatar células, número. Você clica aqui no geral, ok. Ele vai ficar nesse formato. Tá bom. Obrigada. Bom, nada que isso. Muito bem. Então, onde nós tínhamos parado aqui, né? Então, vou agora deletar. Então, eu quero apagar tudo isso aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, no E, no F, no G, no H, né? Venho aqui e clico no excluir. Pronto, tá tudo excluído, ok? Então, os meus valores aqui de orçamento, né? Então, a gente pode ter aqui, sei lá, orçamentos de setores, né? Setores. E aqui, no mês de janeiro, por exemplo, vai ter este orçamento aqui. E aí, os setores, a gente tem aqui o administrativo, a gente tem aqui compras, a gente tem aqui estoque, a gente tem aqui qualidade, nós temos aqui, que mais? Produção. Temos aqui marketing. Aqui os orçamentos, valores de orçamento, eu posso aqui colocar tudo aqui. E isso aqui em moeda. Muito bem. E esse daqui seria o nosso. Muito bem. Agora eu já tenho aqui, ó, vendas e tem aqui orçamento, certo? Orçamento. Muito bem. Agora aqui, ó, consolidação. Eu gostaria de fazer o seguinte, ó, na consolidação, deixa eu aumentar aqui. Na consolidação, eu quero colocar aqui, ó, o total de vendas trimestrais, tá ok? Total de vendas trimestrais e, efetivamente, total de vendas trimestrais. Eu tenho aqui, ó, produtos e tenho aqui, ó, os totais, tá? Os totais. Só que a gente poderia fazer o seguinte, simplesmente vir aqui, ó, em vendas, né? Copiar aqui os produtos e levar para lá. Só que quando a gente está trabalhando com células tridimensionais, seria interessante a gente ter apenas esta célula, apenas essa planilha aqui de entrada de dados, de alteração de dados. As demais, que vão consolidar, que vão fazer algum tipo de operação com as demais, ela pegar a informação que efetivamente está nessas outras planilhas para a gente não ter problema de duplicação. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu esteja aqui trabalhando com essas aqui e eu identifiquei aqui que tem um probleminha aqui, ó, não é parafuso, né?
sei lá, né? O parafuso está escrito aqui errado, com Z, por exemplo, né? E é com S. Se eu copiar aqui e levar para lá, eu vou levar com este erro. E quando eu vier aqui e alterar isso daqui, automaticamente eu vou ter que fazer isso, automaticamente não, né? Manualmente eu vou ter que fazer isso em todas as planilhas que eu copiei esse valor. Para que a gente não tenha que fazer isso, o que nós podemos fazer? Nós vamos falar o seguinte, ó, eu quero que você pegue essas informações que estão aqui e leve para aquela planilha. Como que eu faço isso, né? Então, aqui, ó, eu quero que apareça aquela informação lá. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, copio aqui, copio não, né? Eu vejo aonde está essa informação. Então, essa informação está no A2, ok? Então, olha só, Ctrl C, né? E agora eu vou levar para lá, ó. Igual, Ctrl V. Vem para cá. Porque ao clicar aqui, ele tirou a seleção. Então, fica um pouco difícil, né, de fazer esse tipo de operação. Mas mesmo assim, ó, se eu clicar aqui e não fizer nenhuma operação a mais, copiar, venho aqui, Ctrl V, ele copia aqui o porca, né? Só que ele vai copiar o nome, e não quero fazer isso, né? Ou seja, não quero uma cópia. Então, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu vou falar o seguinte, ó, deletar aqui, né? Deixa eu só voltar aqui, voltar, muito bem. Eita, ficou com formatação aqui, deixa eu só tirar a formatação. Tirei. Eu quero, ó, quando eu teclo o igual, eu estou falando o seguinte, ó, eu quero copiar um determinado valor, tá? Mas da onde eu vou copiar esse valor? Da onde que eu vou trazer esse valor? Eu clico agora em vendas e clico aqui, ó, em porca, tá vendo? Olha só o que aconteceu, vamos voltar lá em consolidação. Olha o que ele falou, ó, consolidação A2, ou melhor, é que ele passou para cá de novo, né? Em vendas. E aí eu teclo Enter. Olha só o que aconteceu em consolidação. Ele trouxe para cá porca. Mas olha só como que ele trouxe para cá porca. Ele falou o seguinte, ó, igual. Olha o que ele colocou aqui, ó, vendas. Né? O que é esse vendas aqui? É o nome da planilha, tá? Nome da planilha. Aí ele coloca uma exclamação. E aí ele coloca aonde que lá nessa planilha vendas está essa informação que eu estou copiando para cá. Que é exatamente aonde? Em A2. Estão vendo aqui? Então, muito bem. Agora, olha só. Né? Então, a gente poderia fazer isso aqui manualmente também. Então, a gente poderia colocar aqui, ó, igual. A gente coloca exatamente o nome, lá, vendas, exclamação. E aí, aonde está? A2. Enter, tá? Então, está aqui aquela informação lá, tá? Agora, olha só o que vai acontecer. Eu vou copiar essa informação para baixo. Quando eu copiar, olha só o que vai acontecer. Ele entendeu que eu estou copiando aquela informação daquela planilha, ó, A3, ele fez o A4, tá vendo? Ele fez a adaptação. Como eu não sabia aqui, eu copiei até o 9, de 9 em A8 não tem nada. Então, aqui eu simplesmente venho aqui e apago isso aqui, tá? Muito bem. Entenderam como eu copio uma informação de um local para o outro, pessoal? Agora, olha só que interessante. Vocês viram lá como tá os nomes aqui, ó, estão exatamente iguais, certo? Olha só agora aqui, ó, eu vou trocar isso aqui, ó, vou colocar parafuso com Z, ó, Enter. Olha só o que vai acontecer lá em consolidação. Apareceu automaticamente aqui o parafuso com Z. Agora, não adianta eu alterar aqui. Se eu alterar aqui, não vai dar resultado. Eu tenho que vir aqui, ó, em vendas e alterar aqui. Lá eu não consigo alterar. Por quê? Porque aqui eu não tenho parafuso. Aqui eu tenho o quê? Apenas
uma referência da onde eu vou pegar essa informação. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Ai, professor. Fale, Eu me Fernanda. perdi de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, Pode falar. eu tô tentando fazer, não sei o que tá acontecendo, o problema da pecinha na frente do computador. Ó, faz assim, ó. Você vai lá na consolidação, ok? Aham. Aí você tecla, vamos imaginar que eu queira colocar aqui, ó, tá? Aí você tecla aqui um ok, um igual, desculpe, igual, Ah. ok? Aí você vem aqui, ó, em vendas e você clica no que você quer. Aí clicou lá e aí você tecla um ok, um enter, tá? Clicou e tecla enter. Aí, ó, automaticamente ele volta para a consolidação e mostra aquela informação lá. Se você clicar sobre a célula, você vai ver que ele colocou lá o nome igual, o nome da planilha, exclamação e aquela referência que você colocou. Ah, agora deu certo. Eu vou até escrever isso. Ótimo. Muito bem. Agora, olha só. Vamos lá em vendas. Aqui em vendas eu não tenho o total, né, de porca, parafuso, argoela. Eu poderia colocar aqui essa informação, mas eu não quero colocar nesta planilha a consolidação. Eu quero levar a consolidação lá para a consolidação, certo? Então, como que eu faço para levar para cá essa informação? Tá? É a mesma coisa, só que agora eu vou somar os valores que estão naquela planilha. E como que eu faço para me referenciar aquela planilha? Tá? Eu vou fazer um escrevendo, né? E outro que efetivamente copiando, né? Fazendo essa transação de copiar. Primeiro, eu tenho que saber aonde que estão esses valores. Ó, os valores que eu quero somar estão entre B2 e D2. Tá joia? B2, D2. Joia? Então, eu venho aqui para a consolidação. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual, soma, abre parênteses. Agora, eu tenho que fazer a referência aonde que está o valor inicial. Aonde que está o valor inicial? Está na vendas, exclamação, B2, certo? E ele vai até onde? Pontos, vendas, exclamação, B2, tá? E fecha aqui e tecla Enter. Então, veja o que eu fiz, né? Eu falei que eu quero somar os valores que estão de B2 a D2 lá da planilha de vendas. Tá joia? Então, se eu teclar Enter aqui, é para ele trazer aqui o valor. Teclei Enter e ele trouxe aqui um valor, 21.077. Se a gente for aqui em vendas, ó, não tem nenhum valor com 21.077. Só para a gente verificar, eu vou fazer aqui o autossoma, aqui, ó, na frente, ó, pegando esses valores. Olha lá, 21.077. Então, aquele valor que ele trouxe aqui, ó, é exatamente esse valor. Tá joia? Então, ele fez realmente a soma daqueles valores. Tá? Muito bem. Vamos deletar aqui. Agora, eu quero fazer com os demais. Então, eu vou ensinar uma outra forma agora, utilizando as referências, tá? Então, eu teclo lá igual, soma, abro parênteses. Agora, ó, eu posso vir aqui, clicar em vendas, selecionar o que eu quero somar, teclar Enter e ele automaticamente traz para cá, ó, vendas de B3 para D2. Então, vejam só também como ele é mais inteligente. Se eu estou somando vendas de B3, ele sabe, né, que o próximo aqui também está em vendas. Então, ele não precisa colocar vendas exclamação aqui na frente. Ele só coloca o que você quer como
destino, né, final. Então, ele colocou aqui apenas o D3. Então, você quer que ele some lá de vendas de B3 a D3. Tá? Opa. Aí, o valor. E se eu fizer aqui, ó, a cópia, ou seja, o arrastar aqui, ó, o estender aquela célula ali, se eu largar aqui, ele vai então trazer, ó, todos os vendas B4 até D4, B5 D5, e ele fez a cópia relativa aqui para mim. Pessoal, beleza? Entenderam aqui a ideia? Professor, se eu copiar e arrastar, já dá toda a resposta dos outros? Sim. Então, vamos só voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu cliquei sobre a célula, pode ser as duas aqui ou apenas uma, e aí, ó, aquele quadradinho que aparece, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Quadradinho que aparece aqui do lado, no canto inferior direito, né? Passando sobre ele, quando o cursor muda, clicou aqui e arrastou, ó, ele já traz, ele já sabe, né? Obviamente, se não for isso, só clica aqui, ó, e altera essa opção aqui, né? Mas aqui ele já traz, ele já entende que você quer, ó, de vendas a linha seguinte, ó, B4 a D4. E aqui a mesma coisa, ó, ele sabe que você quer a de baixo, né? Então ele coloca aqui a referência relativa, né? O endereço relativo aqui, tá? Mas você poderia também fazer um a um, não tem problema nenhum. Só que daria um pouquinho mais de tempo. Dúvidas? Entendi, professor. Obrigada. Beleza, Magda. Alguma dúvida, pessoal? Agora... Tranquilo. Beleza, Karen, obrigado. Então, agora, ó, eu vou trazer para cá o orçamento, né? Como é que eu trago o orçamento para cá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, o orçamento dos vários setores. Eu quero agora trazer apenas o orçamento, né? No caso aqui, efetivamente, é de vendas, certo? Então, eu tenho aqui um orçamento, né? Vamos só mudar aqui, ao invés de compras, aqui eu vou colocar vendas, tá? Vendas. Então, aqui, ó, eu tenho a planilha de vendas, certo? E eu tenho aqui aquele orçamento lá. Muito bem. Agora, aqui na consolidação, eu vou colocar aqui o total. Total. E aqui, basicamente, eu vou puxar o total. Posso utilizar o autossoma aqui. Então, agora eu tenho o total de vendas, né, no trimestre. Muito bem. E eu tenho um orçamento, né? Então, o orçamento de vendas, eu vou, então, trazer para cá o orçamento de vendas. Como que eu faço para trazer para cá o orçamento de vendas? Basta, né, você clicar aqui no igual, né, e, efetivamente, vir lá no orçamento e clicar sobre a célula que tem o orçamento, né? Então, aqui em cima ele aparece lá, orçamento, exclamação B3. É isso? Teclo Enter, e ele automaticamente traz para cá o valor, né? Inclusive, só a referência lá. Orçamento, se a gente clicar aqui, ó, igual orçamento B3. Muito bem. Agora, ó, desse orçamento aqui, né? Eu vou, por exemplo, deduzir isso daqui. Então, eu poderia ter aqui metas, né? Sei lá, meta, e eu deduzo isso disso. Então, eu vou lá, igual, pego este valor aqui, menos este valor aqui, teclo Enter,
e eu tenho aqui, então, a meta sendo atingida. Posso mudar de cor, colocar em amarelo aqui, em vermelho, só para destacar, tá? Muito bem. Eu queria saber se vocês conseguiram compreender essa transferência, como que eu transfiro essas informações e como eu trabalho. Por exemplo, ó, se eu venho aqui agora e mudo o meu orçamento aqui para, sei lá, 40.521, teclo Enter, automaticamente a minha consolidação lá alterou, lá, ele trouxe para cá o 40 mil e eu tenho aqui a alteração. E assim, então, eu estou trabalhando, né, de maneira tridimensional com as minhas planilhas. E isso, né, a gente vai agregando complexidade conforme nós formos trabalhando com as novas funcionalidades. Então, agora a gente já consegue, né, começar a dividir, né, a nossa planilha de uma maneira mais adequada. Ao invés de ficar com 10 planilhas aqui, ó, 10 informações numa mesma planilha, agora a gente já sabe que a gente pode dividir essas informações em várias planilhas, agregando cada uma com o seu foco, cada uma com a sua funcionalidade específica e mesmo assim elas trocando informações. A única coisa que vocês devem se ater é nesta ordem, né, que vocês vão estabelecer, aonde nós temos as mais básicas das mais consolidadas. Sempre, sempre tenham atenção de alterar a informação na planilha correta. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o meu orçamento, eu venho na minha planilha de orçamento e altero aqui. Por quê? As demais, né, que estão utilizando essa informação vão ser automaticamente atualizadas depois que você fizer no lugar correto, tá? Outra coisa, né, tentem sempre copiar, né, ou seja, duplicar valores o mínimo possível. O que eu quero dizer em duplicar valor? Copiar o valor aqui e colar em outro lugar. Por quê? Sempre utilize o que é a referência e sempre estabeleça um lugar único apenas para você dar entrada no valor. Tá bom? Então, essas são algumas regrinhas de ouro para que você consiga, né, conforme você avança na complexidade da planilha, você ter, então, uma raiz aonde você consegue ter uma organização aonde você não pode, você vai se perder o mínimo possível, né, na entrada de dados e efetivamente na troca ali de informações entre as planilhas. Belezinha, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Professor. Obrigado, Magda. Oi, Fernanda. Eu de novo. Quando eu fui fazer o orçamento aqui, ele deu um erro de valor. Certo. Porque, assim, tinha que ter colocado o igual, né? Na consolidação aqui? Daí eu coloco igual, daí eu vou na planilha de orçamento e seleciono os valores e dou Enter, não era só isso? Isso. Aí, ó, olha só, vai lá na planilha de consolidação, clica 2 cliques sobre a célula onde você trouxe o orçamento que está dando erro e vê se é isso que está sendo mostrado lá. Não, ele está B2 até B7. Ah, então, o que está acontecendo? Como que está seu orçamento? Acho que eu copiei errado o orçamento. Olha aqui, ó, orçamento, eu só selecionei o de vendas. Porque não é vendas. Tudo. Aqui, ó, aqui na planilha de vendas, e aqui a gente não está fazendo a consolidação de vendas,
Então, eu quero buscar só o orçamento do departamento de vendas. Ai, que burra. Ai, meu Deus. Como que você falou na aula passada mesmo? Dur. Dur. E a saga do Dur continua. Mas, viu, é atenção, Fer. Sempre, né? E exatamente, a gente só vai ter um pouco mais... É que agora, né? A preocupação está também muito voltada para entender os mecanismos, a forma de fazer, mas depois, né, quando isso for internalizado, aí você vai voltar a sua atenção para os números e o que efetivamente eles representam. E aí a coisa vai fluir muito mais tranquilamente. É normal, viu, Fernanda? Como ficou a meta? Porque o DUR se atrapalhou. Aqui, ó, consolidação aqui. Daí tem a meta. A meta é o total menos o orçamento? Esse total aqui, ó, vamos colocar em negrito, né? Esse total menos o orçamento, vamos colocar ele em itálico e vai dar a meta aqui. Então, é B9 menos B11. Ah, tá bom. Obrigada. Isso. Ok? Vamos avançar aqui. Então, essa é a ideia de a gente trabalhar com planilhas tridimensionais. Então, eu precisei fazer toda essa, essas informações aqui para que vocês conseguissem entender, né, todo o processo, né, e espero que tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem, tá? Porque é muito importante, né, entender essas informações, que isso aqui vai ser muito, muito, muito utilizado, tá? Ó, copiar, movimentar e apagar células e colunas, né, nós já aprendemos, inclusive, como fazer as cópias relativas. Agora, o que nós não aprendemos é como que nós fazemos as referências absolutas, tá? Então, para fazer isso, né, eu vou voltar na planilha que nós fizemos na semana passada dos exercícios, ok? Então, vamos voltar lá para a planilha e eu vou copiar apenas a planilha lá. Então, voltando aqui para a planilha, tem aqui, ó, a da papelaria. Tá vendo a papelaria aqui? Vamos copiar todas essas informações aqui, tá? Então, na verdade, não é todas as informações. Na verdade, é o preço unitário aqui, né? Eu queria copiar. Vamos só deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui. Muito bem. Então, eu vou copiar essas informações que são as informações originais. Ctrl C, né? E eu vou levar lá para a minha planilha de aula 6. Então, vou criar aqui uma nova planilha, né? E vou colar aqui, Ctrl V. Muito bem. Vou chamar essa aqui de papelaria. Papelaria. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. Então, temos aqui a cópia daquela planilha que nós tínhamos lá. Então, eu tenho aqui o valor, né, do dólar, certo? Tenho o dólar aqui. E tem aqui os valores, aqui, os produtos, a quantidade, o preço. E aqui eu tenho os dois totais, em real e em dólar, ok? Muito bem. Então, aqui nós vamos proceder da mesma forma. Como que a gente chega no total? A gente vai multiplicar lá. Igual este aqui multiplicado por este. E temos aqui o valor. E aqui a gente arrasta e temos aqui os valores em real, os totais em real. Agora a gente vai calcular em dólar. Para calcular em dólar, né, a gente já viu, né, que a gente vai pegar este valor aqui, né, então igual este valor aqui,
e a gente vai dividir por este aqui. Opa. Igual este valor aqui, dividido por este valor aqui. Enter. A gente viu, né, que para este daqui deu certo. E aí, quando nós arrastamos aqui, ó, ele faz tudo errado, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando com endereços relativos. Então, quando nós falamos aqui, ó, D4 e D1, nós estamos falando o seguinte, olha, a referência que você vai tomar como base é D4 e a referência é B1. Quando você fizer uma cópia desses valores, você vai atualizar essas referências. Mas vamos imaginar o seguinte, eu quero fixar, mesmo que você faça uma cópia, sempre você vai se referenciar a B1 e não às referências posicionais que ele eventualmente traga. Então, se você copiar para baixo, ele vai trazer uma referência posicional e vai deslocar, por exemplo, para baixo, ao invés de B1, ele vai ser B2, né? Então, eu não quero que ele faça isso, eu quero sempre que ele fique em B1. Existe um recurso dentro do Excel, aonde você fixa, falando assim, ó, eu quero esta e tão somente esta posição, que é, basicamente, o sinal de cifrão. Então, aqui na frente, ó, do B, se você colocar aqui, ó, o cifrão, e depois, na frente do 1, você colocar o cifrão, o que você está falando aqui, ó? Eu quero que você pegue agora os valores absolutos da coluna, que é o B, e o valor absoluto da linha, que é o 1, né? Então, você vai, basicamente, sempre trabalhar com os valores absolutos, tanto da coluna quanto da linha. Então, aqui a gente está falando, ó, uma célula em específico apenas. Olha só o que vai acontecer. Vamos teclar Enter, o valor vai ser o mesmo, mas olha só o que vai acontecer agora na cópia. Ó, se a gente clicar e arrastar aqui, ó, e largar, olha só o que aconteceu. Agora veio certinho. Por quê? Se eu clicar aqui, ó, no de baixo, aqui, ó, nesse de baixo, ele ainda vai ter lá B1, B e o 1, né? Se eu clicar numa outra célula aqui, ó, o B e o 1, ele não alterou a referência, né, que nós temos do valor do dólar, que sempre vai ser B1, porque nós trabalhamos aqui a referência posicional. E, para tanto, ó, vamos explicar isso, né, em mais detalhes aqui, utilizando esse gráfico aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Então, se eu utilizasse apenas a B1, ele seria tanto a coluna relativa quanto a linha relativa, certo? Quando nós utilizamos, ó, o cifrão B e a gente coloca 1, o que nós vamos falar aqui, ó? Isso daqui, ó, vai ser a coluna absoluta. Então, eu estou falando o seguinte, ó, faça sempre desta maneira aqui, de forma absoluta. Aqui, ó, quando eu coloquei 1, eu ainda continuei com a linha relativa. Eu também poderia fazer, ó, B, cifrão, 1. O que eu tenho aqui, ó? A coluna é relativa e agora a linha é absoluta. E eu poderia ter o quê? Cifrão e cifrão 1. Aonde agora eu tenho aqui, ó, a coluna absoluta e também a linha absoluta. Entenderam as possibilidades que eu tenho? Então, se eu quisesse, por exemplo, né, apenas falar o seguinte, ó, trava para mim apenas a linha, eu não quero que você mude a linha. Então, eu poderia utilizar apenas este formato aqui, ó. A relatividade ainda continua na coluna, então, se eu copiar, né, aquela informação para colunas que estão à direita ou à esquerda,
ele vai também fazer o deslocamento para a direita ou para a esquerda deste valor aqui, tá? Para que vocês entendam melhor, eu vou agora fazer exatamente essas coisas aqui, ó, lá numa planilha que a gente vai ver agora, tá? Vamos abrir aqui a planilha, aula 6. Então agora, olha só, vamos criar uma nova planilha aqui, exemplo. Vou chamar aqui de exemplo. Então agora nós vamos colocar aqui valores, né, na linha. Então, por exemplo, aqui 56, 78, 90 e aqui 34 e 21. Muito bem. Agora eu tenho aqui valores tanto na coluna A quanto na linha, vou pegar outra cor aqui, na linha, então eu tenho linha e coluna. Azul com amarelo, acho que fica verde, né? Vou colocar verde aqui, ó. Então eu tenho linha e, linha, né, e coluna. Muito bem. Olha só o que vai acontecer. Nós vamos agora fazer o que? Vamos utilizar valores, né, relativos a aquela determinada coluna ali, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu quero aqui multiplicar aqueles valores ali, então, que estão naquela coluna. Então, aqui, né, nós vamos ter aqui a multiplicação. Então, vamos aqui, ó, multiplicar. Okay? Então, se eu fizer agora aqui, ó, igual, né? Então, eu vou pegar este valor aqui, vou multiplicar por 2. Ok? Funcionou? Funcionou. Olha só o que vai acontecer. Se eu arrastar para baixo, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores que estão relativamente abaixo deste inicial aqui, que é o A1. O que está relativamente abaixo de A1? É o A2, não é isso? Ó, olha só o que ele fez aqui, ó. Ele trouxe o valor de A2 para cá. A mesma coisa, ó, ele trouxe o valor de A3 para cá, tá? Agora, né, se eu for para a direita, ele vai trazer o quê? Ao invés de a referência de coluna, ele vai, como eu fui para a direita, ele vai então fazer o deslocamento das respectivas colunas aqui, né? Então ele vai permanecer com aqui, ó, o 1, que é a linha. Então eu fiz um deslocamento na mesma linha, certo? Então ele vai continuar fixo na linha e vai apenas, ó, alterar a coluna, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho deslocamento de linha e coluna. Muito bem. Agora, olha só. Se eu viesse aqui, ó, e falar o seguinte, ó, neste caso aqui, eu quero que você permaneça com a mesma coluna, ok? E faça apenas o deslocamento relativo da linha, tá? Agora, ó, teclo Enter, e agora eu vou copiar esta forma para cá e vou copiar para cá. Olha só o que aconteceu agora. Então, ele permaneceu, né, com o valor da coluna fixa, tá ok? O valor da coluna fixa e ele apenas alterou o valor da linha. Então, quando eu fiz uma cópia alterando as linhas, ele alterou as linhas também, ó. Colocou 2 aqui e colocou 3 aqui, né, de baixo. E ó, ele não alterou o A. Quando eu desloquei colunas para a direita, ele permaneceu com a mesma coluna, porque eu estabeleci que ela era absoluta, tá? Agora, olha só,
se eu fizesse ao contrário, ó, eu deixasse a coluna como sendo relativa e eu apenas falasse que a linha seria absoluta, olha só o que aconteceria. Arrasto para cá e agora arrasto para cá. Então agora, olha só, ele alterou o que nós temos no deslocamento em colunas para a direita, para a atualização especificamente da coluna, né? Ou seja, alterou aqui ó, a coluna, colocou B aqui e colocou C aqui, porque são relativas, mas a linha ficou absoluta, ó. Tá vendo aqui? E se nós agora aqui ó, fizéssemos linha e coluna como sendo absolutas, agora ó, se nós copiarmos, os valores vão ficar iguais em todos os casos. Legal, pessoal? Entenderam aqui a ideia de relativo e entenderam também que a gente pode tanto tornar absoluto a linha e a coluna, ou ambas, ou nenhuma delas, e que o padrão do Excel é endereços relativos. Sim. Legal, Karen. Obrigado. Todo mundo entendeu? Certinho mesmo? Pode falar, Magda. Sim, professor, não entendi um pouco. Não entendi, desculpe. Consegui entender sim um pouco. Ah, legal. Um pouco? É muita coisa, né? Não pode entender, pode entender tudo. Mas é prática, viu, Magda? Com o tempo você vai efetivamente pegando isso e tem que fazer, tá? Não adianta falar assim, ah, eu vi, ah, legal. 5 minutos depois você vai ter alguma dificuldade. Então, é prática. Vai lá, faz, né? Experimenta. Ah, aconteceu isso. Ah, mas por que aconteceu tal? Tem que experimentar. Lembra da piscina? Tem que entrar na piscina para nadar. Não adianta ficar lá do lado de fora, né? Fazendo só os movimentos ali. Quando você entrar na piscina, a coisa muda completamente de figura, né? Ok? Então, tem que entrar na piscina aqui, ou seja, fazer, né? Praticar, senão, efetivamente, não vai conseguir absorver todo o conteúdo. Muito bem, movimentação de células, inserindo células e colunas. Para a gente fechar, né, a aula de hoje, a exclusão a gente já viu. Para a gente fechar, é a movimentação aqui, ó, inserindo colunas e linhas. Acho que a gente pode utilizar aquela planilha ali que nós temos. Por exemplo, da papelaria. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, inserir uma coluna aqui, ou então ó, aqui, ó, entre o total e o preço unitário, né, nós poderíamos inserir aqui, por exemplo, uma coluna de impostos, né? Então, se a gente vier aqui, ó, selecionarmos toda esta coluna aqui, né? E clicarmos aqui, ó, em inserir, ó, e clicarmos aqui, ó, ele automaticamente vai inserir uma nova coluna aqui para a gente, tá? A mesma coisa, ó, voltei, né? Então, só clicar aqui no voltar. Se eu selecionasse só essas células aqui, ó, e se eu clicar aqui, ó, no inserir, ele vai entender, ele vai compreender que os dados aqui fazem parte de uma planilha, ele vai inserir uma nova coluna aqui e vai deslocar essas células aqui à direita, tá joia? Então, ele compreende aqui e ele faz isso. E automaticamente, né, quando ele faz isso, ele atualiza as fórmulas. Pode ver que não mudou a fórmula, ele continua sendo lá B4 com C4, né? E aqui, ó, a mesma coisa. Ele agora pega o E4, por quê?
ele entendeu que houve um deslocamento para a direita e ele automaticamente faz aqui a interpretação. Então, aqui, ó, a gente pode inserir aqui um imposto, né? Imposto. E a gente fala aqui, por exemplo, que esse imposto vai ser de 1% sobre o preço unitário aqui, né? Então, o imposto, 1% é bom, hein? Como que a gente faz aqui o cálculo de 1%, né? Então, a gente pega aqui o igual, pegamos o valor que nós queremos, vezes, né? Eu quero 1%, então, vamos falar que é 5%, vai? 5%, ó, e o percentual aqui do lado. Então, este valor vezes 5%. Tecla Enter e está ali o valor correspondente, né? Aí basta copiar para baixo. Então, eu tenho aqui agora o valor do imposto. E aqui agora do valor total, né? Eu tenho que fazer o quê, né? Então, este imposto aqui é unitário, concordam? Então, para cada produto que eu compro, eu tenho que agora deduzir esse daqui ou aumentar. Não, aumentar, né? Aumentar este valor aqui. Então, aqui agora na fórmula, ó, vai ficar um pouquinho mais complexa, né? Mas não tanto. Eu tenho que agora aqui, ó, colocar um parênteses aqui, falar que eu vou somar agora o B4. Não, não é o B4. Opa, o B4 continua. Aqui não, desculpa, é aqui, ó. Eu vou multiplicar agora o valor que é o C4 mais o valor D4, né? Então, agora eu tenho o valor unitário mais o imposto, tudo isso multiplicado pela quantidade que está no B4, certo? Então, está aqui a fórmula. B4 vezes a somatória do preço unitário mais o imposto. Teclo Enter. Agora eu tenho ali a alteração. Basta copiar agora isso para baixo. Como eu estou trabalhando com valores relativos, ele automaticamente atualiza para mim. E ao atualizar aqui, o valor em dólar já foi automaticamente atualizado também. Beleza, pessoal? É assim que eu faço a inserção de uma informação, né? Basta inserir, clicando aqui no inserir. E se eu tiver, né, um outro modo de inserir, basta clicar aqui embaixo, né, tem uma setinha, eu posso inserir linha, coluna, eu posso inserir apenas a célula e assim por diante. Tá? E quando eu inserir uma célula, ele vai perguntar também se eu quero inserir para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima e assim por diante. Certo, pessoal? Ó, muito obrigado pela presença aí na aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Tá joia? Obrigado